Diz assim a boa palavra do Senhor. E foram para Jericó, e quando ele saía, juntamente com os seus discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, o cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai bendito e amado, acabamos de ler a tua palavra, e a tua palavra, ó Deus, por si só, ela já é suficiente. Mas nós queremos, ó Deus, não apenas ficar, ó Deus, com a leitura, ó Deus. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos sair, ó Deus, deste lugar impactados, ó Deus, pela tua presença, pela tua palavra, no qual vai ser direcionada aos nossos corações. Ó Deus, nós vivemos dias, ó Deus, de muita tribulação, dias difíceis, dias de muitas contendas, dias, ó Deus, em que os homens estão se engalfinhando, ó Deus, estão se dilacerando em busca do poder, em busca, ó Deus, de algo, ó Deus, que possam preencher o vazio dos seus corações, o vazio das suas almas. Mas nós que estamos aqui, ó Deus, nós vivemos a vida sim, mas nós queremos, ó Pai, não buscar as coisas deste mundo. Nós queremos buscar as coisas do Senhor, do teu trono de graça. Então, ó Pai bendito, nos fale, ó Deus, nos nossos corações. Como diz a tua palavra, não temos para onde fugir. Só o Senhor tens as palavras de vida eterna. Ó Deus, então nos dá, ó Pai, o maná de hoje, ó Deus, para que nós possamos ser sustentados pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua palavra. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você enxerga bem? Mais ou menos. Se eu tirar aqui o óculos, eu não vou conseguir enxergar os irmãos tão bem quanto com eles. Se eu tirar aqui, eu vou ver apenas um vulto do rosto dos irmãos, de cada um que está aqui. Mas existem miopia, é aquela pessoa que não consegue identificar as coisas de longe. Não consegue, então precisa colocar um corretivo, uma lente para corrigir, ocular, para poder enxergar bem de longe. Mas tem também, literalmente falando, uma outra doença que se chama vista cansada.
Vocês já ouviram falar isso? Eu estava lendo hoje, ontem. Tem um nome científico. Com o passar dos anos, né, depois que costuma acontecer assim com as pessoas que passam dos 40 anos, não é o meu caso, né, estou com 25 ainda, mas a pessoa vai enfraquecendo a visão, vai diminuindo a visão, e então também precisa ir ao oftalmologista para que então ele possa examinar, colocar um óculos para poder enxergar as coisas com mais clareza. Não é verdade? Com mais clareza lá, o Henrique está dizendo lá. E assim, com o passar dos anos, a ciência vai descobrindo, e a questão da visão é um desafio para a medicina nos dias de hoje, porque são muitos os casos. Nós, durante essa semana, ou seja, há 2 semanas atrás, nós estávamos orando por uma menina chamada Yasmin, que não mora aqui em Caratinga, e ela tinha um problema na sua visão, e ela então foi até um especialista em BH, então ele fez uma cirurgia, e, irmãos, não foi bem sucedida, e esta menina com 16 para 17 anos, mais ou menos, 16 para 17 anos, ela não enxerga mais nada. É um lugar do nosso organismo onde as coisas são muito delicadas. A questão da visão ainda é, como eu disse, um grande desafio para a medicina nos dias de hoje. E essa menina aconteceu este episódio com ela, e nós estávamos aqui orando pela sua vida, porque ela iria então passar por mais uma cirurgia. Há nervos inúmeros que estão ligados ao globo ocular, que nos fazem enxergar as coisas. E se alguma coisa entra em desordem, a pessoa não consegue enxergar muito bem. Mas, irmãos, amigos, uma das piores ou a pior doença que nós podemos declarar neste dia, mediante a este capítulo que nós lemos, esta passagem que nós lemos, não é a questão da visão física, mas sim a espiritual. A pior visão, ou seja, o pior defeito que um homem pode ter na sua vida, seja ele quem for ou mulher, não é a questão do corpo físico, mas sim a questão espiritual, de não enxergar Jesus, de não enxergar Deus, de não enxergar os benefícios de Cristo, no qual foram conquistados na cruz do Calvário. E este homem, que nós acabamos de ler, esse cego chamado Bartimeu, ele nos ensina algumas lições, para que nós não venhamos a sofrer de uma cegueira espiritual, de algum tipo de miopia, estigmatismo. Mas este homem aqui, ele estava sentado à beira de um caminho, e ele ouviu, de repentemente, os seus ouvidos eram aguçados, porque a pessoa que não consegue enxergar muito bem, os outros sentidos, eles se aguçam, e ele então ouviu uma multidão passando ali em Jericó. Ele estava sentado à beira do caminho. Nós encontramos 3 textos que relatam essa história: Lucas capítulo 18, Mateus capítulo 20, e todos narram este feito. Mateus capítulo 20, ele fala que haviam 2 cegos. Lucas diz que Jesus estava saindo de Jericó. Talvez
o texto de Marcos, quando cita que Jesus estava chegando em Jericó, porque ele estava saindo da cidade antiga, das ruínas antigas de Jericó, estava chegando na nova cidade construída naquela época. Talvez seja isso, mas a questão, irmãos, era que este homem estava padecendo deste mal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Que tipo de doença espiritual, ou que tipo de atrofia espiritual você está vivendo nos dias de hoje? Talvez você possa dizer assim: não, pastor, eu estou bem, eu estou muito bem, eu oro todos os dias, eu leio a Bíblia de vez em quando, eu vou à igreja, eu ligo o som do meu automóvel em músicas cristãs evangélicas, eu estou muito bem. Mas será que de fato você está bem espiritualmente? Será que a sua vida, o seu testemunho, as suas atitudes estão dizendo, na verdade, aquilo que paira no seu coração? Este homem estava sentado à beira do caminho e Jesus estava passando. Ele ouviu muito bem. Ele chegou a perguntar àqueles que estavam ali: o que está acontecendo? Que barulho é esse? E então chegaram até perto do cego Bartimeu, filho de Timeu. Ele estava sozinho, a sua família não estava ali com ele. E então eles lhe falaram: olha, Jesus de Nazaré está passando. Jesus de Nazaré está passando aqui, agora há pouco ele vai passar bem em frente de nós que estamos aqui. E então aquele cego, ele não pôde se conter, e ele começou então a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Versículo 47, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Primeira coisa que nós aprendemos: para que nós possamos sarar a nossa doença espiritual, ou a nossa feiura do nosso universo, que está meio que desalinhado à vontade do Criador, é que nós devemos e temos que ter uma vida de contínuo, derramada, clamando pelo nome de Cristo Jesus. Primeira coisa: a quem você tem buscado? A quem você tem clamado? A quem você tem pedido socorro naquelas horas mais difíceis da sua vida? Será que você está pautando nas suas forças? Você está se alicerçando naquilo que, no seu intelecto, naquilo que você adquiriu com o passar dos tempos? Será que você tem depositado a sua confiança numa religiosidade, num mantra espiritual, com palavras que você balbucia ou fala, e aquilo traz alguma reação no seu interior? Deixa eu te contar uma coisa, deixa eu te falar algo. Você não vai solucionar o seu problema espiritual se você não clamar na direção certa. E a direção certa para a sua vida, para o seu problema, para a sua casa, para as suas finanças, para o seu trabalho, para os seus estudos, para a sua vida conjugal, é Jesus. Você tem que clamar por Ele, pelo sangue dEle. Você tem que romper com aquilo que está te amordaçando, com aquilo que está te prendendo, seja o que for, você tem que vencer, se desvencilhar disso, e começar a clamar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não há nome como Jesus, não há outro nome, diz a palavra de Deus, no qual nós podemos ser salvos. Certa vez um missionário estava visitando a maior mesquita do mundo, a Blue Mosque, a Mesquita Azul. E então ele estava ali com os missionários, e então ele passou por detrás da cortina, e ele ficou olhando ali os budistas. Havia um budista, um monge budista, ajoelhado ali diante da estátua de Buda.
e ele falava algumas palavras ali para aquela estátua muito grande. E então, quando ele se levantou ali do seu lugar e foi para sair da presença da imagem de Buda, o missionário não se conteve, tomou a sua frente e lhe perguntou: eu quero lhe fazer algumas perguntas. Eu quero lhe fazer algumas perguntas. E então, aquele monge: mas você não pode entrar aqui, este lugar é sagrado. E então o missionário, muito ousado, disse: não tem nada de sagrado. E ele disse: então fale, quais são as perguntas? Há quantos anos você serve a Buda? E então ele disse: há 30 anos. Deixa eu te falar, durante esses 30 anos, quantas vezes Buda saiu do seu lugar, veio até você e te abraçou? E então aquele moço diz: nenhuma vez. Então você tem um Deus aleijado? Quantas vezes ele abriu os olhos e olhou para você? Eu não creio, nunca ele fez isso. Então você tem um Deus cego também? Quantas vezes ele veio até você, ele estendeu a mão a você, durante esses 30 anos que você o serve? Ele disse: não, eu não creio nisso. Nenhuma vez ele veio até mim, estendeu a sua mão. Não, ele nunca saiu daquele lugar. Então você tem um Deus cego, aleijado, manco. Quantas vezes ele te ouviu e veio até você? Nenhuma vez. Isso nunca aconteceu. Então você tem um Deus, para resumir, um Deus cego, surdo, mudo, aleijado, que não estende a mão para você. E aquele monge, com aquela indumentária, disse a ele: talvez seja isso. E então o missionário colocou a mão dele sobre aquele moço e disse: mas eu quero te apresentar a um Deus que morreu por você, que se tornou carne e sangue, veio a este mundo, viveu, se submeteu às maiores mazelas desta vida, foi pendurado numa cruz, se mostrou visível, palpável, cheio de amor, cheio de misericórdia, se esvaiu em sangue por amor, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo diante à destra do Pai, intercede por nós, por mim, por você. Ele te ama, Ele pode te abraçar, Ele pode mudar a sua vida. E então aquele monge budista começou a chorar e começou a dizer: não há Deus como Jesus. Não há Deus como Jesus, não há Deus como Jesus, não há Deus como Jesus. Você pode procurar aonde você quiser, você nunca vai ter paz na sua vida se você não tiver Jesus. Você nunca vai se sentir bem se você não tiver Jesus. Você nunca vai ser um homem, uma mulher bem-sucedida se você não tiver Jesus. Por isso que este cego estava clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Segunda coisa que nós aprendemos com este texto é que você precisa identificar Jesus como Salvador da sua vida, como libertador da sua vida, como Deus, porque Jesus é Deus. Quem disse a este cego que Jesus era filho de Davi? Ele disse uma palavra profética: pela fé, filho de Davi, da descendência de Davi, o Messias enviado. Irmãos, há quem diga que nós só podemos fazer teologia, ou só podemos agradar ao Senhor com as nossas palavras, quando nós temos a iluminação do Espírito Santo. E aquele homem, aquele cego, naquele dia, foi iluminado, ele teve uma revelação de Deus. Aquilo que os profetas disseram durante o período da história de Israel, aquele homem simplificou na sua frase. Aquilo que os saduceus não viram na pessoa de Jesus, aquilo que os escribas,
que os fariseus, que os doutores da lei, que toda a religiosidade, que os reinos daquele tempo não enxergaram na pessoa de Jesus, o cego Bartimeu, assentado à beira do caminho, enxergou. Ele foi iluminado. Você precisa ser iluminado. Você precisa receber a luz de Jesus, para que você possa ver com clareza a beleza da santidade do Deus, no qual criou todas as coisas. Talvez você não enxerga, há uma cegueira espiritual pairando sobre os seus olhos, porque você precisa que a luz de Cristo reflita sobre a sua vida. Nós, literalmente falando, só conseguimos enxergar porque existe um cristal dentro dos nossos olhos que reflete luminosidade a ponto de nós enxergarmos as coisas com clareza. No mundo espiritual é a mesma coisa. Você só vai enxergar a Cristo Jesus se você estiver sobre a sua vida a luz de Cristo Jesus, iluminando a sua vida, refletindo sobre a sua casa, refletindo sobre o seu coração, sobre a sua alma. Talvez você esteja pensando assim: pastor, mas eu estou em um abismo tremendo. Há uma escuridão em volta de mim. O Salmo de número 91 diz que, o Salmo de número 139, diz que quando nós estamos na presença do Senhor, mesmo que a escuridão paire em volta de nós, Jesus nos enxerga, mesmo no meio da escuridão. E nós cantamos um hino que diz que quando a luz de Cristo chega, toda a escuridão é dissipada. Você precisa dissipar a escuridão que existe no seu coração. Mas pastor, eu sou um religioso. Eu não estou falando de religião. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus e você vai ver o que Deus pode fazer com a sua vida. Eu me lembro muito bem de uma história de um missionário que queria pregar a palavra de Deus. E então ele se apresentou na Jocum. E lá então, de madrugada, ele, com tanta ânsia de pregar o Evangelho, amando o Senhor, ele pegou várias melancias e levou ao fundo do quintal ali da Jocum. Então colocava aquelas melancias fincadas ali, naqueles cabos de vassoura em bambus que ele arrumava ali, e ele de madrugada, irmãos, escondido de todos e de tudo, ele falava e pregava para aquelas melancias. E ele disse: nunca aceitaram a Jesus. Melancias duras de coração, ele disse. A gente deu muita risada. Mas então o Senhor pegou a sua vida, irmãos, e os anos passaram, e um dia ele estava pregando na maior igreja do mundo, das Assembleias de Deus na Coreia do Sul, do pastor Pon Yong-Chu. E então, quando ele estava pregando ali, é uma igreja que tem mais de 120 mil membros. E ele estava pregando ali num domingo pela manhã, e quando ele terminou a mensagem, ele sentou na cadeira, o Espírito Santo de Deus veio até ele e disse: das melancias eu te trouxe até a maior igreja do mundo. Irmãos, aonde Deus pode nos levar, meu amigo, aonde Deus pode te levar, você não tem ideia. Você não tem ideia, irmãos. Um dos piores dias da minha vida, ou os mais difíceis, no qual eu fiquei muito preocupado, foi no dia do meu concílio, para entrar na ordem dos pastores batistas do Brasil. Você estuda 4 anos, eu fiz faculdade de teologia, terminei a minha faculdade de teologia, fiz os 4 anos, então me falaram assim: agora você tem que passar pelo concílio de pastores.
E então, no dia pela manhã, e então havia ali muitos pastores, muitas pessoas ali, e eles fazem perguntas oralmente, e estava ali o presidente da Convenção Batista Sul-Fluminense, que está à frente de de mais de 3.000 pastores sob o seu comando. Ele estava ali, um homem inteligentíssimo. Haviam ali professores da faculdade de teologia, estavam todos sentados ali, e então eles começaram a fazer pergunta. Eu virei a sexta-feira para o sábado, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor direcionamento, porque eu sabia que se eu não respondesse a pergunta de acordo com aquilo que eles iriam me perguntar, eu não iria passar naquele exame. E eu queria ser pastor, eu queria pregar, eu queria falar do amor de Deus, eu queria testemunhar. As pessoas chegavam até mim e diziam assim: olha, você tem que ser pastor, você tem um chamado do Senhor. E esse dia foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Eu não dormi a madrugada toda, irmãos. Eu olhava para o lado, a Patrícia estava dormindo, naquele sono gostoso. E eu ali fazendo pergunta para mim mesmo. Então começaram a chover as perguntas. E, irmãos, eu pedi a orientação do Senhor, e ali então fui respondendo aquelas perguntas. O meu concílio começou às 9h30 da manhã, terminou às 4h30 da tarde. Quando foi 4h30 da tarde, irmãos, o pastor então, que estava lá, disse assim: nós vamos fazer a última pergunta. E eu nunca vi isso num concílio. Falou assim: olha, se o candidato ele pretende ser um pastor batista, ele tem que saber um pouco da história dos batistas. Nunca isso foi perguntado, irmãos. Mas eu havia estudado, irmãos, muito. Eu virei as madrugadas. E então, irmãos, comecei então a falar sobre a história dos batistas, desde a Reforma Protestante. E então, irmãos, quando eu terminei, um pastor chamado Alfredo Fazolo levantou e pediu a palavra. E então disse assim: olha, eu quero que vocês, os pastores que estavam aqui, vamos todos nos levantar e vamos aplaudir ao Senhor pela vida deste menino, porque ele falou coisas aqui que nem eu sabia, e sou pastor há muitos anos, irmãos, e quando eu olhei, os pastores estavam chorando e aplaudindo ao Senhor pela minha vida. Irmãos, tem gente aqui que me conhece desde pequenino. O meu pai e a minha mãe só têm a 4ª série, mas eram um casal usado por Deus, e o que o meu pai e a minha mãe me ensinou desde a tenra idade é amar ao Senhor sobre todas as coisas. E eu nunca me decepcionei com Jesus. Ele nunca me decepcionou. Eu não conheço outra vida e nem quero viver outros momentos que porventura me roubem da presença do Senhor. E eu quero te dizer nesta noite que você precisa clamar, você precisa enxergar em Jesus tudo aquilo que Ele é na sua vida. Mas diz que quando este homem clamava, quando este homem gritava, quando este homem pedia por socorro, pela presença do Senhor, dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diz que a multidão, as pessoas que estavam ali, chegaram perto dele e disse: não adianta você clamar. Muitas pessoas, uma grande multidão que está em volta de Jesus. Não adianta você clamar, porque Ele não vai te ouvir. E tem horas na vida da gente que a gente está desta forma. Parece que nós estamos clamando, estamos pedindo socorro do Senhor, mas parece que Ele não nos ouve. Existe uma multidão ao nosso redor que nos sufocam, que não nos deixam, que nos põem para baixo, que nos dizem, que nos falam palavras que entristecem o nosso coração, dizendo: olha, não adianta você orar pelo seu filho, não adianta você orar pela sua filha, não adianta você clamar, não adianta essa questão da sua vida, isso não vai se resolver.
E muitas das vezes, irmãos, nós oramos e parece que paira essa coisa sobre as nossas mentes. Deus é muito ocupado. Eu sou muito pequenino. Eu sou muito frágilzinho. Ele não vai me escutar, eu sou muito pecador. Mas diz que este homem chamado Bartimeu, ele não se importou com isso. Diz que cada vez mais ele gritava mais alto, mais alto, mais alto. Terceira coisa que nós precisamos aprender nesta noite é que nós devemos perseverar sempre, insistir sempre. Há um momento para você se esconder, mas há um momento que você vai entrar na presença do Senhor e Ele vai se manifestar à sua vida. Você precisa ser perseverante. Você precisa insistir. Porque durante a vida de insistência, durante este período que você estiver clamando ao Senhor, talvez Ele vai estar forjando o caráter dele na sua vida, ele vai estar te lapidando, porque quando, irmão, nós temos que insistir com algo, amigos, irmãos, quando nós temos que insistir com alguma coisa, nós temos que deixar outras de lado. Muitas das vezes nós não insistimos porque nós não deixamos o nosso orgulho de lado. Muitas das vezes não insistimos tanto porque a incredulidade tomou conta da nossa vida. E isso tudo é um processo, isso tudo tem que ser vencido. Muitas das vezes é porque você não insiste em clamar ou desanima pelo caminho, não tem perseverança porque você talvez leva uma vida de mentiras, enganando a si mesmo. E tem gente que fala tanta mentira, com tanta convicção que a mentira dele, para ele é uma verdade. E você tem que deixar esta vida de lado. Jesus está te ouvindo, Jesus, Ele quer te atender, mas algumas coisas têm que cair, algumas coisas têm que ser deixadas de lado. Você precisa ter uma vida aos pés do Senhor. Quanto tempo você passa na presença do Senhor? E essas coisas precisam acontecer na sua vida, se tornar realidade. Palpáveis, perceptíveis à sua vida, inerentes ao seu testemunho. As pessoas têm que olhar para você e ver a vida devota ao Senhor, o brilho de Jesus. As coisas vão se tornar diferentes. Ele vai te responder, Ele vai solucionar os seus problemas, Ele vai estender a sua mão. Tem o momento dEle agir, mas enquanto isso você precisa passar por alguns processos na vida. Você tem que ser lapidado, algumas coisas as escamas dos seus olhos têm que cair no chão. O Evangelho de Cristo Jesus, nós estamos estudando aqui o livro de Gálatas, ele tem um teor radical. O próprio Jesus diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou agradaremos um e desagradaremos o outro. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Você não pode estar cogitando entre dois pensamentos. Você ainda não recebeu ou não sente a presença do Senhor, o cuidado do Senhor na sua vida, não recebeu aquilo que você tanto almeja, que vai ser uma bênção mesmo na sua vida, porque estas coisas, estes processos precisam acontecer. Quando nós lemos a narrativa deste texto, diz que Bartimeu, ele foi sufocado por esta multidão contrária, que lhe dizia, olha, não adianta, não precisa insistir com o mestre, ele não vai te ouvir, ele é muito ocupado, ele tem muitas pessoas para atender, ele está atendendo muitas, todos estão lhe tocando, todos querem lhe ouvir, não adianta você clamar, você é um cego, você é um marginalizado, você está à beira do caminho, os seus
os seus pais, a sua família abandonaram a você, e havia um costume naquela época que ali, em determinado lugar, na cidade, havia um espaço onde os marginalizados, as pessoas cegas, as pessoas aleijadas, as pessoas que não tinham nenhum valor para a sociedade ficavam assentados. Então Bartimeu achou um lugarzinho para sentar ali e viver de esmola. Hoje, nos dias de hoje, os deficientes conseguem trabalhar, conseguem ser até atletas, mas naquela época eles não eram nada. Era um lixo, era uma escória. Sabe o que nós podemos aprender? A quarta coisa: se você insistir, se você clamar, se você identificar Jesus na sua vida, verdadeiramente, de coração puro, você pode parar a mão de Deus sobre a sua vida, você pode parar Jesus, para que Ele possa olhar para você. Diz que Jesus parou e disse: quem está me chamando? E eles disseram: olha, é o cego Bartimeu. Então, chame, eu quero conversar com ele. E então eles foram correndo até lá, correram até o cego Bartimeu, e lhe disseram assim: olha, o seu clamor foi ouvido, Jesus parou, mandou que te chamasse, vai, Ele quer se encontrar com você. E diz o texto sagrado que Bartimeu deu um salto e jogou a capa para trás de si. E a capa, naquele contexto, existia alguns significados. A capa de um mendigo, de certa forma, simbolizava quem ele era. Talvez a capa que Bartimeu jogou para trás de si, era uma capa suja, rasgada, empoeirada pela estrada. E aquilo, de certa forma, identificava a sua vida, a história da sua vida. Mas diz que quando ele ouviu que Jesus queria falar com ele, ele deu um salto, jogou a capa para trás de si e foi se encontrar com Jesus. Sabe o que nós aprendemos com isso? É que Deus tem poder para mudar a nossa história. Qual é a capa que você está carregando? Qual é a vestimenta existencial que está te cobrindo? Da religiosidade, dos desapontamentos, da tristeza, da amargura, do sofrimento. Se você ouvir nesta noite a voz do bom mestre, você vai jogar essa capa para trás de si. Você vai deixar a sua história pregressa para trás e vai viver um momento novo na presença de Deus. Você crê nisso? Eu não estou contando aqui coisas que não acontecem. Todos nós que estamos aqui, muitos de nós que estamos aqui, fomos um dia transformados por Deus. A minha família, a família da minha mãe, o seu pai, sua mãe, os seus irmãos, viviam uma história de destruição. O meu avô era chefe de um terreiro de candomblé. O terreiro era na porta da sua casa. Ele benzia as pessoas, ele fazia despachos, ele mexia com esse ocultismo dessa religião. E a família era destruída, os filhos não se davam. Era brigas entre os irmãos, uma coisa terrível.
uma opressão do mal sobre a vida da família da minha mãe, dos meus pais, dos meus avós. Havia uma doença espiritual instalada no seio da família dos meus pais. Mas um dia o filho mais velho aceitou a Cristo Jesus como seu Salvador. E então ele começou a pregar, porque ele leu na palavra que crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E ele então começou a falar para minha mãe, para os seus irmãos, para o meu avô, para a minha avó: nós temos que aceitar a Jesus, vocês têm que conhecer a Jesus somente, vocês têm que aceitar a Jesus como seu Salvador. E ele começou a falar, e sabe o que aconteceu com ele? Ele foi expulso da família. Eles moravam na roça, ele teve que mudar para a cidade, porque ele agora era protestante, ele tinha aceitado a Jesus, ele estava servindo a um outro Deus. E ele foi expulso ali, mas ele, mesmo assim, ele ia visitá-los naquele sítio e falava com eles: olha, eu aceitei Jesus na minha vida e eu estou passando por uma transformação radical, eu nunca senti tanta paz na minha vida. Ele está me abençoando poderosamente. E a minha mãe, então, veio depois aceitando a Cristo Jesus como seu Salvador. Depois vieram os meus tios, depois vieram a minha avó, depois veio o meu avô paterno, todos da família, uma família grande, aceitaram a Jesus. Houve uma transformação. Sabe o que acontece quando nós nos reunimos nos dias de hoje? Está aqui meu primo, está de prova. Quando nós nos reunimos no local, e tem que ser um local bem grande, porque a família é muito extensa, são muitos membros. Um vira e fala assim: vamos fazer um coral, vamos cantar louvores a Deus. A família não existe mais desavenças, existe paz, existe amor, existe harmonia. Nós gostamos uns dos outros, nós queremos estar uns com os outros. Todos da família da minha mãe, todos os primos, todos os sobrinhos, todos os filhos dos primos, todos, sem exceção, todos estão na presença do Senhor. Todos servindo a Deus. Você liga para o meu primo lá em Belo Horizonte: aonde você está? Estou dentro da igreja, vou pregar daqui a pouco. Liga para o outro lá no Rio de Janeiro: eu vou pregar daqui a pouco. Liga para o outro: não, eu tenho que ir à igreja, porque hoje eu vou ministrar na casa de Deus. A conversa é essa, numa alegria, numa felicidade tamanha. Você precisa experimentar isso. Você vai passar pela vida e não vai experimentar dos benefícios que Jesus pode proporcionar à sua vida, da paz que você não encontra em lugar nenhum para comprar. Só em Jesus. E então esse cego se encontrou com Jesus, e Jesus fez uma pergunta que soa aos nossos ouvidos, uma pergunta óbvia. Jesus virou para aquele cego e disse: o que queres que eu te faça? E o cego rapidamente respondeu: que eu venha a enxergar de novo. E então Jesus tocou nos seus olhos e disse a ele: a tua fé te salvou. E ele imediatamente voltou a ver. Tornou a ver. Ele queria enxergar, voltar a ver os pássaros do céu, o dia, as cores das coisas. E quando ele foi curado milagrosamente, quando ele abriu os olhos, a primeira coisa que ele enxergou: aquele que criou todo o universo. Ele viu Jesus, o rosto de Jesus. E ele então, diz o texto, que ele começou a glorificar a Deus, a exaltar o nome do Senhor, estrada fora, caminho afora. Eu não sei como que você vai sair daqui hoje. Da presença do Senhor.
Mas eu quero lhe dizer que, se você clamar, se você enxergar Jesus como Ele é, se você se desvencilhar das coisas que te amarram, das palavras contrárias que soam aos seus ouvidos, se você insistir no seu clamor, na sua oração, se você sair com tudo isso que nós falamos aqui nesta noite e as praticá-la, você vai experimentar do poder de Deus. Você vai experimentar de Deus na sua vida.